Olá gajos e gajas que assistem ao meu canal, tudo bem com vocês? Pois é, hoje estamos aqui para mais um vídeo e antes de começar para o tema que me traz aqui a este vídeo, eu quero, o terceiro vídeo, dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto, ao Basquetebol do Porto, por mais esta conquista, que é uma conquista muito saborosa por ser o nosso eterno rival e por ser uma equipa recente. Se nós pensarmos que há 5 anos nós não tínhamos basquete, então é uma conquista ainda mais saborosa. Quero também dar os meus parabéns a Fernando Santos por ele saber, por se ter apercebido, por ter a sensibilidade de entender o que é um selecionador nacional, que é um selecionador de todos os portugueses, e por ter a humildade que faltaram a todos os outros de vir explicar o porquê da ausência do André Silva. Ele não precisava de justificar essa ausência, ele é selecionador, ele terá sempre os motivos dele e que não é obrigado a explicá-los, mas ele teve essa humildade, veio explicar-nos e eu fiquei 100% esclarecido, entendo a posição dele, foi uma posição de risco, arriscou, mas ele tem que ir para a guerra com os guerreiros que ele tem agora e terá todo o meu apoio, foi 100% justificado. Para terminar estas notas de rodapé, eu quero falar do Paulo Pereira Cristóvão. Foi condenado a 4 anos e meio, tá, de pena suspensa por corrupção. Então, sportinguistas, vocês que têm a mania que são as virgens ofendidas, vocês têm um ex-dirigente que foi condenado por corrupção. Então parem essa merda de se armarem em donzelas, tá? Encarem o futebol como todos nós, que é um desporto que todos amamos, mas é um desporto corrupto, um desporto filha da puta. Então, eu espero que se lembrem disso quando falarem da fruta, tá? Da banana, deixarem de chupar a banana e começarem a lembrar-se do Cristóvão, que foi um vosso dirigente e que, mais uma vez eu repito, foi condenado, não foi absolvido, tá? Ele foi julgado e condenado, ao contrário de outros que foram julgados e absolvidos. Este vosso dirigente foi condenado. Ok? Antero Henriques, o rol de contratações deste grande senhor é enorme. Vou falar de 2 ou 3, mas podia estar aqui a manhã inteira ou a tarde inteira a falar sobre isso. Falcão, um jogador que era assinado por Benfica, os jornais já davam como certo no Benfica, e Antero Henriques foi à Colômbia e em menos de 24 horas trouxe o Falcão com um contrato que foi milionário para o Futebol Clube do Porto. James Rodrigues, exatamente a mesma coisa. Mas, senhores, Antero Henriques não é o cancro do Porto. Antero Henriques é a solução. Ele fez parte da solução. Antero Henriques foi ele o responsável dos últimos 10 anos nós termos jogadores que valeram uma fortuna para o Porto. Trouxeram muitas mais valias desportivas para o Porto. Ele foi o responsável disso. Ele é que os foi contratar, ele é que foi negociar. Tudo isso foi obra dele. Meus amigos, Antero Henriques continua no Porto, a direção continua a mesma, tem um corpo estranho, aquele núcleo de decisão, chamado Alexandre Pinto da Costa. Então, será que foi o Antero Henriques que mudou a estratégia toda de contratações, de treinadores, de jogadores, ou foi alguém que se intrometeu, chegou de novo com novas ideias e que essas ideias correram menos bem? O Porto está à espera de quê? Que venha o Campeonato da Europa, as Olimpíadas, a Copa América, para depois contratar os jogadores? 50%, 60%, 70% mais caros, 100%, 200%? Mas que merda de política de contratações, política desportiva é essa? Nós não nos podemos esquecer de uma coisa. O Porto acabou de ter eleições. A direção é nova, aparentemente. Se eles foram concorrer, eles deviam estar todos unidos. Se estão unidos, como Pinto da Costa diz, porquê que ainda não se tomou decisões? Desde quando é que o Porto demora tanto tempo a tomar decisões? Ou será que, mais uma vez, nós temos o Antero Henriques, que sempre deu provas de ser um grande profissional, sempre nos trouxe bons treinadores, bons jogadores, a querer um caminho, e depois temos a família Pinto da Costa a querer outro? Há 3 meses atrás, ou 2 meses, ele falou que ele era a única pessoa com capacidade para reerguer o clube. Mais uma vez, onde é que está essa capacidade? Nós já vamos não sei em quantos dias sem treinador.
sem contratar nenhum jogador, até o Boa Vista, que me perdoem os boavisteiros que eu tanto respeito e tantos amigos tenho, mas até o Boa Vista já fez contratações. Onde é que estão as contratações do Porto? Vai contratar o quê? Que condições são essas que o Sr. Pinto da Costa fala, que vai reerguer o clube, se ele foi eleito agora e não consegue nem organizar a própria casa, com a mobília que ele escolheu? Já sem falar que nós estamos com paletes de jogadores que não têm a mínima condição, eu nem falo em qualidade, que alguns até eu acredito que têm qualidade, mas não têm a mínima condição para vestir a nossa camisola. A camisola do Porto tem um peso que não é qualquer jogador que consegue vesti-la. Sem falar, Sr. Pinto da Costa, que nós ficamos em terceiro lugar. Então isso quer dizer que nós vamos disputar uma play-off da Champions League, que é em meados de agosto. Nós não temos treinador, nós temos, volto-me a repetir, nós temos Copa da América, temos Campeonato da Europa, temos Jogos Olímpicos, tudo no mesmo tempo, e nós não temos contratações nenhumas. Mas que merda de política de contratações e desportiva é essa? Eu volto a falar, caralho. Anda tudo a brincar com o Porto. Ninguém respeita mais esta puta deste símbolo, caralho. E depois vem dizer que querem nos matar. Quem quer matar são vocês, é que nos querem matar a nós. Vocês é que nos querem matar. Não é mais ninguém, não é o externo, é interno, o cancro está dentro. Ou o Porto pensa que pode, depois de 3 anos de campeonatos Benfica, pode ir contratar jogadores que estejam fora do Campeonato da Europa, que estejam fora da Copa América ou que estejam fora dos Jogos Olímpicos. Vão contratar o quê? Jogadores que não vão a uma dessas 3 competições? E servem para o Porto? Claro que não. O Porto não pode contratar nenhum jogador que esteja fora dessas 3 competições. Então, se vai contratar jogadores que estão nessas competições, vai contratar depois, que estão muito mais caros? Nós precisamos voltar a ter sangue nos olhos. Precisamos voltar a encarar os jogos como se fosse o último desafio, o último jogo nas nossas vidas. Nós não podemos encarar como o peso desta camisola já vence o jogo. Os jogadores, eles são meros espelhos da direção, do treinador e da direção, dos dirigentes. Dos jogadores como o Brahimi, que falaram a merda que falaram, não pode jogar a final da taça. Tem que correr ao pontapé, dali para fora. Nós temos que recuperar a essência do nosso clube. Eu respeito muito o jogador, a pessoa de Deco. Mas eu, sinceramente, a minha linha de raciocínio e a minha coerência não podem permitir ficar calado ao ver o Deco, nesta altura, falar tantas coisas do Porto, quando tem 2 jogadores que quer vender para o Porto. Eu acho, no mínimo, que fica mal ao Deco. Nós já sabemos que ele é portista, que ele gosta do Porto, mas numa altura em que ele tem 2 jogadores que interessam ao Porto, que ele quer colocar no Porto, não sei se interessam ou não ao Porto, mas que ele quer colocar no Porto, vir dar uma semana inteira só de declarações de que o Porto isto, o Porto aquilo, Sr. Deco, não fica bem. Para terminar, e num final de época como este, eu quero falar do que para mim é ser Porto. Porque eu entendo que nós neste final de época nós precisamos ser rigorosos, nós não podemos aceitar mais erros, também precisamos de reaver o que é ser Porto, a nossa essência, o nosso amor. Infelizmente, o que eu tenho falado nos últimos vídeos não é ser Porto, e não me agrada nada falar o que eu falo. Eu faço por amor ao Porto, por eu acreditar que o Porto tem uma solução, o Porto tem um caminho que tem que ser diferente do que tem sido percorrido. Por querer um clube melhor, por querer que voltemos a ser o que sempre fomos. Ser Porto é trabalhar, é ter ambição, é ganhar e ser melhor a cada dia que passa. Com humildade de saber que no dia que nós deixarmos de ser tudo isso, não podemos viver do passado, não nos podemos desculpar com os outros, não podemos colocar a culpa em terceiros. Apenas temos que olhar para dentro, olhar para nós, ver onde é que estamos a errar e voltarmos ao início, voltarmos a trabalhar, a ambição, a tentar ser melhor dia após dia, com garra, com mérito, porque
Nós somos guerreiros, e guerreiros quando perdem, eles recuam, não têm vergonha, eles voltam às fileiras, analisam, estudam onde falharam e voltam para a guerra melhores, mais fortes, mais treinados, mais competitivos, centram-se no seu ADN. E isso, minha gente, para mim é que é ser corpo. E é isso que nós precisamos de todos nós. Eu preciso ser melhor portista, tu precisas ser melhor portista. E só assim nós podemos exigir aos outros serem melhores portistas. Todos nós temos que fazer a nossa parte para que todos nós possamos voltar a recuperar o nosso ADN. E se houver alguém que não entenda isso, ou que tente desvirtuar esses alicerces que nos fizeram temidos por todos, que nos fizeram os campeões que nós somos, tem obrigatoriamente que ser corrido o nosso clube para fora. Seja ele o presidente, seja ele o roupeiro. Então, quem não entender isso, quem tentar desvirtuar, temos a obrigação de não permitir essa pessoa mais dentro do nosso clube. Nós podemos perder o presidente, nós podemos perder a direção, nós podemos perder o treinador, podemos perder os jogadores e jogar com a equipa B. O que nós não podemos perder é o nosso caráter, a nossa essência, a nossa mística e o nosso rigor. Força Porto! Contigo até ao fim. Amor eterno. Juntos seremos mais fortes e juntos sim, mas juntos no caminho certo, como sempre fizemos. Juntos a tentar acertar. Eu não sou contra quem erra, errar é humano. Eu sou contra quem constantemente comete os mesmos erros. É isso que nós não podemos permitir. Que gostem deste vídeo. Se gostarem, coloquem gosto aqui em baixo. Se inscrevam no canal para estar sempre a par dos nossos novos vídeos. Esqueçam de partilhar este vídeo com aquele vosso amigo que ainda continua a viver do passado e das conquistas que nós tivemos no passado. Mostrem para ele que nós temos condição de continuar com as conquistas no presente e não precisar de andar a ver as conquistas passadas. Um forte abraço para todos e vemo-nos no próximo vídeo.